Tudo bom? Então, vamos para o nosso quarto dia de desafio. E o tema de hoje é: o amor é atencioso. O versículo que eu separei foi: como são preciosos para mim os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Está em Salmos 139, o 17 e o 18. Então, vamos começar a falar sobre o amor. O amor, ele é algo que pensa, nos faz ter pensamentos amorosos e que esses pensamentos, eles antecedem de atitudes amorosas. E a gente pode refletir no momento em que a gente se apaixonou. Aquele pensamento que veio quase que naturalmente, a gente já meio que imaginava, nossa, como que vai ser o meu esposo, como que vai ser o dia que eu vou conhecer ele. Então é uma coisa que a gente meio que fica ensaiando, né, e pensando, refletindo como que seriam esses momentos marcantes. E que a gente de fato nós dissemos, eu não consigo parar de pensar em você. Em algum momento do nosso relacionamento, né, lá no início, a gente disse isso. Mas infelizmente, hoje em dia, depois que as pessoas casam, parece que os pensamentos meio que vão mudando, sabe? A sensação que às vezes alguns casais têm é que a esposa finalmente conseguiu seu marido, o marido já tem aquele troféu, então tá bom, né? E a sensação que a gente tem é que aquela caça terminou e que as motivações também para que a gente vivesse nesse constante pensamento amoroso, que essas motivações foram se acabando, né? E infelizmente esses pensamentos foram se esfriando muitas das vezes. A gente começa a colocar focos em outras coisas no nosso trabalho ou nas nossas amizades ou às vezes até em problemas, né, do dia a dia e que mesmo que involuntariamente a gente acaba ignorando a necessidade do outro, do nosso parceiro que tá ali com a gente no dia a dia. E se a gente parar para pensar, talvez o nosso pensamento não amadureceu o suficiente para que você incluísse uma outra pessoa no seu dia a dia, sabe? 24 horas. E às vezes isso vai se esfriando, né? Infelizmente. E às vezes a gente se pega meio surpresa de caramba, hoje é nosso aniversário de, sei lá, de namoro, de casamento. Às vezes a gente realmente se esquece dessas datas, né? Coisas que normalmente no início do relacionamento a gente é mais atento a essas coisas. E às vezes a gente acaba se entristecendo com algumas atitudes do outro, de tomar decisões de forma individual, não pensar, né, como casal, porque depois, a partir do momento que a gente casa, todas as nossas decisões têm que ser tomadas a dois, sabe? Todas as decisões assim importantes, né, de comprar algo ou de mudar alguma coisa, mudar de trabalho, mudar alguma decisão, né? Ela não pode mais ser pensada no individual, ela tem que ser pensada como um casal. Então a gente tem que refletir nisso, de que será que de repente eu tô, mesmo que involuntariamente, eu não tô deixando de ter essa prioridade na minha vida, sabe? De que as coisas sejam sempre, as decisões sejam tomadas a dois. Será que em algum momento você, mesmo que involuntariamente, não esteja agindo na sua vida de forma individual ou não? O tempo todo eu consigo, graças a Deus, eu consigo é, sempre pensar como casal, sempre pensar como família. Então, muitas das vezes, essa falta de atenção, ela pode ser um grande inimigo no relacionamento, né? E se a gente parar para analisar, o homem geralmente, ele luta mais
com essa falta de atenção do que a mulher, tendo em vista, assim, não precisa. A gente convivendo mesmo com o nosso esposo no dia a dia, ou com o nosso irmão, com homens, né? A gente percebe que o homem, ele não consegue focar em mais de uma coisa. Ele se foca no que ele tá fazendo naquele momento e esquece do resto do mundo. Já as mulheres não, a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, consegue estar atento o tempo todo, né? E a mulher, naturalmente, ela já tem um pensamento mais coletivo. E aqui tem um versículo que eu separei que fala: e tudo isso podemos ver na Bíblia, né? Que Deus projetou realmente a mulher para completar o homem. Como ele disse na criação: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e o corresponda. Fica em Gênesis 2:18. Então, porém, essas diferenças, né, que homens e mulheres têm, acaba muitas das vezes sendo oportunidades para que gere o desentendimento no casal. E os homens, eles falam mais exatamente o que eles querem, sabe? Eles falam de forma mais objetiva. Já nós mulheres, nós falamos muito entre linhas e muitas das vezes a gente quer muito que o homem entenda exatamente o que a gente está falando sem a gente estar falando, sabe? Exatamente. Então, e acaba que o homem não é tanto atento, né? Como eu falei anteriormente, ele às vezes não consegue prestar atenção em mais de uma coisa. E nós mulheres somos, e às vezes nós achamos que eles também são. E às vezes nós mulheres, acabamos nos frustrando, achando que eles estão entendendo quando eles não estão entendendo. Da mesma forma, eles também se sentem frustrados por não entenderem, sabe? É um pouco complicado, mas a gente percebe isso no nosso dia a dia, né? Que a gente realmente fala, quando a gente fala entre linhas com outra mulher, normalmente ela entende, né, o que você está querendo dizer. Já quando a gente fala com o homem, nem sempre ele tá entendendo o que a gente quer dizer. E isso pode ser oportunidade para gerar desentendimento. Todas nós mulheres desejamos, né, que nossos maridos sejam atenciosos o tempo todo e reflexivos para entender tudo que a gente está falando. E isso realmente nos faz sentir mais amadas. E quando nós mulheres falamos, o nosso desejo é que tenhamos ao nosso lado homens sábios e que entendam realmente o que a gente está querendo dizer, né? E o homem sábio é aquele que ele age como um detetive, que ele tenta sempre descobrir quais são as nossas necessidades. A gente às vezes fala uma coisa querendo dizer outra, mas quando o homem está atento realmente, ele muitas das vezes consegue entender. E o que acontece muitas das vezes é que nós mulheres ficamos às vezes chateadas com alguma coisa e a gente, sem falar, acha que eles têm que saber o porquê que a gente está chateado. E muitas das vezes a gente não fala. E eles, homens, também ficam chateados por não estar conseguindo entender, sabe? Entender exatamente o que a gente está falando, o que a gente quer dizer naquele momento. Então, o que nós podemos refletir com isso é que o amor, ele requer atenção de ambos os lados, tanto da esposa quanto do marido. E essa atenção é construída através de pontes, né? Que essas pontes, elas são construídas por paciência, bondade e generosidade. E o amor, ele nos ensina a acertar o alvo, né? A conseguir resolver esses problemas do dia a dia. E esse amor, ele tem que vir junto de respeito, admiração e entender também
a maneira única que o outro tem de pensar, né? A gente tem que saber ouvir, saber o momento de ouvir, saber o momento de falar e tentar sempre entender o outro, se colocar no lugar do outro, né? Então, o marido, ele sempre tem que estar atento para entender e aprender a entender, né, essas mensagens não ditas. Porque nós sabemos que se ele estiver atento, uma coisa ou outra do que a gente está falando ali, mas que a gente não está falando abertamente, eles vão conseguir entender, né? E a esposa, da mesma forma, tem que aprender a se comunicar, sabe? A falar de uma forma mais explicada, mais explícita o que ela tá querendo dizer, sabe? Para que o outro realmente entenda. Porque senão muitas das vezes a gente vai ficar com raiva, a gente vai ficar frustrado com aquela situação e a gente acaba seguindo o padrão, né, da sociedade de ficar com raiva daquilo e ficar pensando, eu deveria ter feito isso, deveria ter falado aquilo, né? E a gente não deve agir dessa forma. A gente tem que pensar sempre que o amor, ele vai nos ensinar a ser uma pessoa atenciosa e usar mais a nossa cabeça do que os nossos lábios, né? Do que da nossa boca, para poder, às vezes a gente fala alguma coisa ali na hora da raiva e tal, que a gente, se pensar um pouquinho mais, talvez a gente não fale ou tente falar de uma forma um pouco mais suave para que o outro entenda, né? Porque o amor, ele pensa antes de falar, ele filtra, né, as palavras para que fale para o outro a verdade, mas de uma forma bondosa. Então, agora algumas frases que eu separei que nos fazem refletir, né? Qual foi a última vez que nós gastamos alguns minutinhos pensando em como a gente poderia demonstrar para sua esposa ou para o nosso marido a demonstrar de que forma ele pode nos entender melhor, de que forma ela pode nos entender melhor. Qual a necessidade que de repente eu posso suprir dele, mas que eu tô vendo que nesse momento eu não tô suprindo. E também pensar, de repente, se você vê que você às vezes é uma pessoa que não é muito atenta a essas coisas, né? Pensar qual próxima data eu posso estar comemorando com ela ou com ele. Ou mesmo que seja em família, um feriado, não, eu vou curtir com a minha família, mesmo que a gente agora tá em pandemia, né? Mas de repente separar um momento para fazer alguma coisa diferente com a família que de repente vocês não têm muito costume de fazer, ou você casal, de repente parar e ver um filme, os dois sozinhos, separar um momento para que vocês possam suprir a necessidade um do outro. E vamos ao desafio. O desafio de hoje é: faça contato com o seu esposo ou a sua esposa em algum momento durante o dia a dia. Não faça outra coisa senão perguntar como ele está e se tem algo que você poderia fazer por ele naquele dia. Né? Porque muitas das vezes a gente tá desatento, quem tá em casa agora 24 horas, em um momento do dia, tira pra ir lá e falar com seu esposo algumas palavras bonitas, ou de repente agradar ele de alguma forma, por mais simples que seja, mas pensa em algo que você possa fazer para ser em algum momento atencioso com ele e com ela, tá bom? E a gente continua naquela de anotar o que a gente fez, como que foi a reação dele, de repente anotar o que está sendo bom para mim nesses desafios e pensar, né, o que você aprendeu sobre você e sobre o outro cumprindo esse desafio. Como que de repente eu posso tornar esse desafio de hoje que seja uma coisa natural. Se o desafio de repente para você, nossa, tem muito tempo que eu não faço um café da manhã, um lanche da tarde pro meu esposo, pra minha esposa, e eu resolvi fazer isso hoje. Como que você pode tornar isso uma coisa
mais natural no seu dia a dia, sabe? E que realmente isso torne uma coisa útil no seu estilo de vida, tá bom? E que você possa ser grato a Deus por ter o seu esposo ao seu lado, por ter a sua esposa ao seu lado, e ser grato a todo momento que você pensar nele, que você lembrar dele, tá? E o versículo que eu deixo aqui é: agradeço a Deus toda vez que me lembro de vocês. Fica em Filipenses 1:3, tá bom? Um beijo, fique com Deus